Amados irmãos, tenham todos uma boa noite. Nós vamos estar fazendo a segunda parte do vídeo. Agora vamos falar especialmente para os homens, qual é a sua parte da responsabilidade dentro do casamento. Essa leitura está aqui em Marcos, do 10, do versículo 6 ao 9. Mas, no começo, quando foram criadas todas as coisas, foi dito: o Pai fez o homem e a mulher. Por isso o homem deixa seu pai e sua mãe para se unir com a sua mulher. Os dois se tornam uma só pessoa. Assim já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que o Pai uniu. Oh, aleluias! Oh, glórias! E assim nós vamos estar entrando no tema novamente. A mudança começa por você. Então não espere que a outra mude. Mude você primeiro. Depende de você essa restauração do seu casamento. Oh, aleluia! Marcos aqui já nos explicou que o homem então deixa sua esposa, deixa sua casa, seu pai e vai morar com a sua esposa, vai formar família, vai constituir família. É assim que Marcos está nos explicando. Da mesma forma que Colossenses 3,18 vai dizer que a esposa obedeça ao seu marido, pois o que você deve fazer por ser temente ao Eterno. Essa forma. E marido, ame a sua esposa como o Pai amou a igreja. Sabemos que não é fácil. Então nós vamos começar com a oração. Pai amado, começamos aqui este trabalho espiritual, é batalha espiritual, restauração de casamento, tema difícil e complexo, Pai. Então que tu possas entrar ali, ó Pai, dentro do íntimo de cada casal, Pai. Especialmente aqui para os homens que estamos falando, Pai, que muitas das vezes são taxados de corações endurecidos, Pai. Então quebra as barreiras, Pai, e penetra ali naquele coração e faça morada ali. Faça uma total limpeza, uma restauração por dentro e que isso se manifeste por fora. Assim seja. Meus irmãos, não é fácil falar de restauração, mas é necessário. Então temos aqui alguns mandamentos, e esses mandamentos são 10, assim como foram para as mulheres. Então que o primeiro desses mandamentos aqui, ame ao Criador de todo o coração e a tua esposa como o Messias amou a igreja. Deuteronômio 6, versículo 5 e Efésios 5, versículo 25. Então, amar o Criador é fácil. Ame também a esposa, porque a igreja, ela tem problemas. Então, tenha paciência com a sua esposa. Aqui é a representação da igreja, que é para lembrar você. A pessoa que está ali dirigindo a igreja, ele tem muita responsabilidade. Então, se você é responsável, você é o cabeça da sua casa, e você está responsável por aquela família, então você tem que ter paciência com aquela pessoa que está ali do seu lado. Então ame-a com problemas, com qualidades e defeitos. Ame-a. E no segundo mandamento, alegremente cumpra com o teu dever de provedor do lar, trabalhando honestamente e com o suor do teu rosto comerás o pão. Gênesis 3, 19. Tem esposa que supre o lar, porque o esposo não cumpre, devido a alguns vícios, né? Devido a algum descontrole, né? Então esse papel, ele não cabe a ele cabe ao homem. Ele que tem que ser o supridor do lar. Eles podem até dividir despesas, mas essa responsabilidade ela é de preferência dada ao homem. Então é necessário colocar isso em prática. O terceiro mandamento, proteja a sua esposa com sua força. Faça tudo pelo bem-estar e segurança dela. Lucas 12. Porque tem esposo que muitas das vezes são até taxados como ignorantes. Por quê?
porque não sabem tratar bem a esposa. É ótimo lá fora, para com os amigos e as pessoas de fora. Mas com a esposa, ao chegar em casa, muitas das vezes ele bate nela, violência física mesmo. Ele tortura com palavras que às vezes são tão pesadas que isso tira sua expressão facial. Todos que a veem percebem que ela está passando por um sofrimento. E às vezes, e muitas das vezes, até mata. Aquele que deveria amar, cuidar, respeitar, agora está matando. Essa força aqui que está falando para protegê-la com a sua força, não é força física não, é a força que o homem tem como a figura masculina mesmo. E a mulher sendo ela o vaso frágil, essa força é para proteger o vaso frágil. Não é para usar essa força literalmente e bater, espancar e até mesmo torturar a mulher, não. Então isso sirva para vocês, homens. O quarto mandamento. Honre tua esposa como o vaso mais frágil, vivendo com ela em conhecimento. 1 Pedro 3, versículo 7. Não traia, não a humilhe. Pense um pouco antes de falar com ela e cuidado com o tom de voz. Que muitas das vezes as palavras até são fáceis de compreender, mas conforme o tom que é falado, aquela voz mais forte, mais prepotente que o homem tem, ele afere com o tom de voz. Então é tomar cuidado mesmo, vai falar, fale com mais mansidão ali das palavras. Isso vai fazer diferença no seu dia a dia. Quinto mandamento. Vigie constantemente para não desejarem a esposa do teu próximo. Aqui vai caber também o não trair. Isso é uma humilhação para ela. O Mateus 5, versículo 27 está dizendo isso. Então não olhe para outra mulher na frente da sua esposa. Sabemos que vocês olham, sim, mas é possível fazer isso em outra ocasião. É possível fazer de outra forma, para que ela não veja, para que ela não se sinta envergonhada. É humilhante para ela, chega a ser constrangedor. E muitas das vezes a mulher olha com rabo de olho, ela percebe que o outro está olhando. Ela não quer, às vezes, demonstrar que percebeu. Mas nós sabemos que isso é o que acontece. E uma das formas de traição ainda é a pornografia. Seja ela para a mulher, seja ela para o homem. Mas agora estamos falando para o homem. Ela também é uma forma de traição. Sem contar que é um vício. Sem contar com uma força maligna que opera ali através daqueles vídeos. Aí o homem fica com aquela obsessão na mente e quer praticar aquilo de uma forma ou de outra. Então isso aí acaba o levando a trair, porque ele vai querer colocar aquilo ali em prática. Essa aí é uma brecha que o inimigo tem para poder agir no seu casamento. É uma das brechas que ele usa, fora outras, né? Tem várias brechas. Sexto mandamento. Não dê lugar ao ciúme em sua mente. Procure ser puro em todas as coisas. Tito 1,15. Às vezes essa obsessão está somente dentro de você. Você pensa uma situação e você acha que já está acontecendo. Esse ciúme aí, ela é toda sua. Ela casou com você, ela é dedicada a você. Ela não te dá motivo. Ela tem marido que não deixa a esposa sequer trabalhar. Ele a impede até mesmo de comprar. Ir numa padaria, ir no supermercado, de comprar alguma coisa. Porque ele vai e faz tudo, ou quando muito vai com ela. Mas ela sozinha, ela não pode nunca. Ele impede dela ir aos familiares. Que dirá então aos amigos? Amigos, então, ela nem pode ter mais. Devido à obsessão dele. E se ela passar um batom, ou se ela arrumar um pouquinho mais, tem aí uma pergunta. Está se arrumando para quem? E muitas das vezes a mulher quer ser aquela mulher virtuosa, que tem que se arrumar, que tem que ser feminina para o seu marido, mas nessa situação aqui, ela está sendo tão humilhada que ela não pode nem mesmo se arrumar, porque para ele, ela não está se arrumando para ele, devido à obsessão, começou ali dentro da sua mente. E isso fez ele usar palavras que vai
a ofender. 7º mandamento: mantenha sempre o bom humor e não se irrite com a sua esposa. Colossenses 3, versículo 19. Se não estiver bem, amanheceu ali não está muito bem, ou chegou do serviço não está muito bem, avise sua esposa, sim. Não fique de cara fechada. Ela não tem como saber, mas se você falar, ela vai saber. Se você não falar, então assim ela deixa você quieto. Se você falar com ela, ela vai te deixar na sua, ali numa boa. Aí de repente você diz: hoje eu não estou a fim de conversar, mas diga isso também num tom razoável, que não vai ofender, e ela vai perceber que você não está bem, e até com uma forma de protegê-la, é melhor você ficar mais quieto um pouco, ficar mais calado do que ofendê-la. Isso aí é a estratégia. Essa parte é boa de ser usada. Então você avisando ela, já te conhece, é melhor não mexer com ele não, deixa ele quieto. Aí de repente você ainda fala com ele: depois eu te explico. Mulher é curiosa mesmo. Isso aí para ela vai consolar, vai confortá-la. Aí daqui a pouco ele me fala, não que ele estiver bem. Então você vai respirar, você vai orar, descansar por um tempinho, tomar até um banho para relaxar, mas você disse a ela que depois eu te explico. Então cabe a você voltar e conversar, porque não pode ficar daquela forma que ficou, porque ela vai ficar cheia de incógnitas, cheia de questionamentos, cheia de perguntas sem respostas. Então você tem que voltar e explicar para ela por que naquele momento você não estava muito interessada em falar com ela. Aí ela vai entender. Se ela é a mulher sábia que edifica o lar, ela vai entender. 8º mandamento: dedique um tempo de qualidade para conversar com sua esposa, sabendo que ela tem necessidade de expressar o que ela sente bem no fundo da sua alma. Isso para ela é muito importante. Isso está aqui em Lucas 3, versículo 1. Você conversa com os amigos, no telefone e até mesmo sozinho. Com os vizinhos, com qualquer um, sozinho. Mas com ela você não conversa, nunca tem tempo. Olhe nos olhos dela, escute com atenção. Esse tempo, esse momento vai ser muito importante para a relação de vocês. Isso vai ser gratificante e quem colherá os frutos, te garanto, você mesmo. 9º mandamento: não minta para sua esposa. Não faça negócio nenhum sem a participação dela. Combine com ela antes. Ouça a opinião dela como sua auxiliadora. Zacarias, capítulo 8, versículo 16. Porque a mentira, ela destrói o relacionamento. Por pior que seja a verdade, fale sempre a verdade. A intuição da mulher nunca falha. Se fizer sozinha aquele negócio que poderia ter feito com a opinião dela e der errado, você ainda está correndo o risco de ouvir: não te avisei. Vai ter que ouvir: não te avisei. Porque a intuição dela é como se fosse o 6º sentido. E dificilmente falha. Então é mais negócio para você ouvir a opinião dela. E o 10º mandamento: não seja avarento. Pão duro mesmo. Supra as necessidades da sua esposa. Isso está em Efésios 5:5. Dê a ela um dinheiro para fazer as unhas, cabelos, sobrancelha, comprar umas roupas. Isso eleva a estima dela e reflete em você. Porque ela estando, ela fica mais bonita. E fica mais bonita para quem? Para você. Que muitas das vezes até cobra dela que ela não tem se arrumado com frequência, que ela está se descuidando. Então, muitas das vezes ela é cobrada, mas às vezes isso não é facilitado para ela. Então, quem sabe, a partir de agora, essa mudança vai acontecer e você vai poder desfrutar desse fruto também. E é juntamente com ela. Oh, aleluia! Isso tudo é muito bom, mas precisa ser praticado. Lembrando que a mudança tem que começar por você. Não espere ela mudar para você mudar primeiro, não. Você. Você vai mudar e ela vai ver a sua mudança e vai começar a te admirar. Ela vai perceber
que você está diferente. Você está fazendo, então, a sua parte. E ela, então, vai fazer a parte dela. Com toda a sensibilidade que cabe à mulher, com todo o sentimento de amor que aflora nela, ela vai estar fazendo isso. E isso vai render frutos ao casal. Porque o amor é a chave para um casal superar as crises no relacionamento. E oração, tem que ter oração. É o elo de equilíbrio no casamento. O coração grato gera reconhecimento e afasta o ressentimento. Feche as brechas. Tape todas as brechas que você puder tapar. Seu casamento está nas mãos do Eterno. Ele está lá, nas mãos do Eterno. E se preciso for ter um acompanhamento profissional, com ajuda, então, de psicólogo, de psiquiatra, um terapeuta ali de casal, até mesmo algum medicamento, que muitas das vezes o homem é mais nervoso e ele acaba se contando isso em sua esposa. Então, se for preciso, tome algum calmante, algum remedinho indicado pelos médicos. É a equipe médica, é a parte, então, profissional. Mas não esquecendo que uma parte muito importante é a ajuda espiritual. E na ajuda espiritual, você vai ter, então, um acompanhamento de um casal também de experiência que vai estar dando para vocês esse apoio. Com conversa, a conversa vai ser individual, ele vai te ouvir, ela vai ouvir a sua esposa. E depois vão conversar todos juntos e colocar ali os pontos de cada um, onde precisa melhorar, qual que é a parte de cada um a fazer. E isso vai trazer para vocês benefícios a longo prazo. Imediatamente, talvez não, porque ainda tem alguma coisa que precisa ser resolvida. E isso é um processo. Gerou ali muita mágoa, gerou ali muito ressentimento. É preciso ceder o perdão de ambas as partes. Aquela dureza que o homem tem, que normalmente é mais dele que da mulher, ele precisa ceder, ele precisa abrir mão daquilo para que o casamento venha a fluir. Vocês não casaram? Vocês não se escolheram? No começo vocês não estavam todos ali empolgados, namorados, cheios de planos e sonhos? Então agora é hora de suportai-vos uns aos outros. É o que nos dizem as Sagradas Escrituras. Então tem que conviver, é aprender a conviver. E como que aprende a conviver? É no dia a dia, é aceitando ali as qualidades e também os defeitos de cada um. No próximo vídeo nós vamos estar falando especialmente para o casal. Nós falamos ali para a esposa, falamos agora para o homem, nós vamos estar falando para o casal. Aguarde, muita coisa boa ainda terá para você. Isso é batalha espiritual. E a gente tem que lutar com as armas certas, que é oração, jejum. Então, se você gostou desse vídeo, que você possa compartilhar, se inscrever, isso vai ajudar. Vai ser uma bênção para mim e vai voltar para você, uma bênção que você também recebe. Muito obrigada pelo apoio ao meu humilde canal. Boa noite. Oh, aleluia.